Noite, irmãos. Há um texto aqui, ele vai, capítulo 3 de Colossenses, de 5 a 11. Porém, eu gostaria de ler apenas o primeiro, o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Mais um pouco. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, irmãos, uma vez que você é cristão, é exigido de você fazer morrer, mortificar a velha natureza. Essa velha natureza está com você, você nasceu com ela, e quando você crê em Jesus, você recebe uma nova natureza. E Paulo aqui fala de 3 verdades. A primeira é que nós devemos fazer morrer essa natureza. Então a palavra aqui é a palavra necrossate, que é a palavra que vem de necrotério, que vai gerar a palavra necrotério. Então precisamos fazer morrer esta natureza que gosta do pecado. A Bíblia diz: porque morremos com Cristo, temos poder para fazer morrer, porque nós já estamos em Cristo. Então, o pecado, ele não vem das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos olhos, mas ele vem do coração. Então, é exigido, Paulo exige que nós devemos fazer morrer, nós não devemos alimentar esta natureza, né? Esta natureza que gosta do pecado. Então, muitas vezes você acha que está melhor, que está bem, mas você continua alimentando, irmão, então você vai sofrer. E, em segundo lugar, devemos saber para as quais coisas estamos mortos. Esses pecados faziam parte da vida dos colossenses. E eles tinham isso daí, isso era uma luta. E isso atraía também a ira de Deus. Então nós temos aí, por exemplo, os pecados morais. Nós temos 3 aí: prostituição, pureza e lascívia. A prostituição é uma palavra que vem de porneia, né? Refere-se à imoralidade sexual em geral. Tá? Em geral, essa moralidade inclui as relações sexuais extraconjugais, as relações sexuais antes do casamento, as relações homossexuais. E a palavra porneia ela vem de um verbo chamado pernumi, que significa vender. Então, para Deus, este pecado de vender ou comprar um ato mais profundo que for dos pecados sexuais, isso é péssimo na relação com Deus. Nós temos a palavra impureza, a cartacia, que pode ser definido como toda a parte de luxúria, de alimentação, dos teus desejos. Então, a vida libertina. Então, essa impureza significa que se refere a chagas infectadas, e moralmente seria uma vida perversa na área sexual. Nós temos a outra palavra, outra expressão aqui, a paixão lascívia, pathos. É um impulso, uma força descomunal que move você. Então a pessoa fica dominada pelo desejo. Então, por exemplo, Davi ficou dominado pelo desejo por Betseba e adulterou. E não teve força de dizer não. Tá? Assim como Amon violentou a sua irmã, estrupou a sua irmã, então esse desejo, essa paixão, essa coisa forte que você não consegue dominar. Né? Então Paulo condena não apenas o ato pecaminoso, mas as intenções, as impurezas que está aí. Né? Então fica claro que os desejos e apetites conduzem às ações. Então Deus quer que você faça, e eu e você que façamos morrer essa natureza. Pecados sociais. Nós temos o desejo maligno e a avareza. Né? Esse desejo maligno, o que nós desejamos, determina o que nós fazemos. E esse desejo maligno, ele é um desejo que ele pode ser bom e pode ser mal. Então, o que Paulo está tratando aqui é no desejo mal. Pitumia kaken. Se refere a esse intenso desejo de perversão. Né? Então, esse desejo maligno. E está incluído também aí, junto ao desejo maligno, a avareza.
Uma palavra que Paulo usa aqui é pleonexia, é o pecado de desejar sempre, nunca estar satisfeito, é o desejo descomunal, é o desejo que você não consegue se libertar, e esse pecado é de uma possessividade muito forte. Então essa avareza é uma ambição. Então os gregos eles referiam a esse tipo de pecado como um recipiente, um balde de água rachado, nunca está satisfeito. Então, um desejo por dinheiro, para usar o dinheiro para o poder, para usar o dinheiro para o sexo, para usar o dinheiro para comprar coisas que são erradas. Esse desejo se torna idolatria, essa avareza se torna idolatria e você dá a sua vida por isso. Então, nós devemos vigiar sobre isso, irmão. Nós devemos não alimentar. E em terceiro lugar, devemos despojar das vestes velhas. Quais são? São os pecados do temperamento. Por exemplo, ele diz lá no texto, né, no verso 8, ira, indignação e maldade. Então, muitas vezes nós estamos irados, nós estamos com tanta raiva, né, que é como se fosse vamos colocar fogo na palha, é como se fosse ferver as coisas. Então, devemos controlar a nossa ira, pedir a Deus a graça dele. A indignação é uma ira inveterada que arde continuamente e recusa ser pacífica. Tá bom? A outra é a maldade, a caquia, fala de uma depravação mental na qual surgem todos os vícios. Então, esses pecados do temperamento. E tem os pecados da língua. No verso 8 e 9, nós temos 3 pecados: maledicência, linguagem obscena e mentira. A maledicência é blasfêmia, mas não é blasfêmia em relação a Deus, mas é a difamação do caráter humano. A pessoa sempre se dirige às pessoas, sempre de maneira degradante. Então essa maledicência é uma blasfêmia, mas do caráter humano. E a linguagem obscena é uma expressão que só aparece aqui e tem a ver com os palavrões, tem a ver com a boca suja, no sentido de falar palavras torpes, de tratar piadas que denigre a pessoa, denigre as pessoas. E nós temos a mentira, que é o falseamento da verdade. Né? Falseamento da verdade. E quando nós alimentamos a mentira, nós estamos nos ligando às ideias do demônio. Né? Então nós devemos ter cuidado de produzir mentiras e até que prejudica outros irmãos. Tá certo? Muitas coisas prejudicam irmãos por causa de mentira que nós podemos fazer. Então, muitas vezes as críticas aos nossos irmãos devem ser de tal maneira expressa, mas que não sejam para desestimular os irmãos, nem amaldiçoar, mas para ajudar e encorajar. Então, irmão, uma aplicação para nós. Primeiro, fazendo morrer a nossa natureza velha. Então não alimente a prostituição, a lascívia, o desejo maligno, a avareza. Não alimente isso, meu irmão. Não use a TV, a internet, o que for para alimentar isso. Procure fazer morrer isso, não alimentar. É como você quer cortar não alimentar, é como você quisesse alimentar uma árvore que você está criando, que você plantou. Então, se você quiser matar a árvore, você corta pela raiz. Se não, você não trata, não bota água, aí você faz morrer isso aí. Porém, é da mesma maneira que nós temos que fazer com a nossa velha natureza, não alimentar, né? Mas procurar nos alimentar das coisas de Deus. E a segunda coisa, nos despojando desses vícios, dessas coisas, ira, indignação, maledicência, linguagem obscena, nos despojando disso. Né? Colocando primeiro a palavra de Deus no nosso coração, evitando a gente ficar irado, indignado, com fúria, com essas coisas. Amados irmãos, coloquemos nossa vida, o nosso coração a serviço de Cristo e peçamos para Ele nos fortalecer, nos alimentar pela palavra de Deus. Então, amados, fazei morrer essa velha natureza e despojai essas coisas da ira e indignação e se revestir de Cristo, porque Cristo é a nova vida. E um dia Deus vai arrancar essa velha natureza. Quando morrermos, nós estaremos com Jesus sem essa velha natureza e nunca mais pecaremos. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe cada um e que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um. Amém.